Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo já recebeu o resumo das passagens, da mensagem de hoje? Está todo mundo com papel? Mãe Anderson, sobrou algum aí? Sobrou. Desculpa, eu fiquei muito emocionada. Meus irmãos, eu preparei essa guia de passagens porque hoje nós vamos passear pela Bíblia, nós vamos estudar a palavra de Deus e eu quero mostrar para os irmãos exatamente tudo que o Senhor me deu para essa noite. Então eu achei melhor colocar nessa folha para ser um pouco mais rápido, mas você que quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode. O tema da pregação de hoje é Babilônia. Aleluia. Irmãos, eu escolhi esse tema porque eu vou usar a Babilônia como um ponto de partida. Nós vamos analisar a situação do povo de Deus, do povo de Israel, de Jerusalém, em 3 momentos. Antes de entrar na Babilônia, estando na Babilônia já cativa, e depois uma Jerusalém liberta. Então você se avalie como Israel, em que momento você está. Faça uma autoavaliação nessa noite. Irmãos, a Babilônia era uma cidade bem estruturada, rica, fértil, porque ela tinha o rio Eufrates cortando a cidade, então isso favorecia o plantio. Então você entende que é uma cidade imponente e que não precisava do povo de Israel. Mas vocês vão entender durante a história que Deus ele tinha um propósito. A primeira fase fala do povo de Israel rebelde. O povo duro de coração, o povo ingrato. Eu achei muito interessante que o pregador Caio, no Faith Jovem de sábado, falou, não sei se vocês se lembram, sobre a construção do Templo de Salomão. O povo de Israel andou muito tempo vagando pelo deserto, dependendo totalmente de Deus, alcançaram a terra prometida, construíram um templo, mas ainda assim eles foram rebeldes. Então, nesse primeiro cenário, a gente tem um povo de Deus que desfrutava da terra prometida, que era obediente, que tinha lealdade. Mas esse cenário mudou. Vamos ler aqui na rebeldia de Israel, esse primeiro tópico que está lá em Jeremias 25, do 5 ao 7, diz assim: quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. E não andareis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos façam mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Irmãos, eu não sei se isso acontece, já aconteceu alguma vez com você, mas geralmente, quando a gente está num momento favorável da nossa vida, nós não estamos com problema em área nenhuma, é um momento que a gente relaxa. É um momento que a gente acha que não precisa de Deus. Começa a negligenciar. E foi exatamente isso que o povo estava vivendo. Ele começou a se acomodar, a entrar numa zona de conforto. Então aqui entrou a idolatria, o coração se endureceu. E eu achei muito interessante aqui na segunda passagem que eu vou ler agora, que Deus, ele começa a sentir saudade da fidelidade do povo dele. Diz assim:
E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Isso aqui ele estava falando para Jeremias, eu vou falar sobre ele, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Deus, aleluia. Esse lembro-me de ti, irmãos, mexeu muito comigo. O que será, se você estiver nessa fase de rebeldia, de negligência, o que será que Deus tem sentido saudade em você? Será que Ele está sentindo saudade da oração na madrugada? Deus, Será que Ele está sentindo saudade da subida no monte? Será que Ele está sentindo saudade da entrega, do temor? Que Ele está sentindo saudade de nós? Aleluia. Repara quando me seguia no deserto. É muito fácil seguir a Deus quando você está dependendo totalmente dele. Quando você está numa situação que só Deus para te suprir. Mas quando esse cenário muda, automaticamente a gente começa a relaxar e pensar que não precisa mais. Que não precisa mais se esforçar, que não precisa mais entrar pelo caminho estreito. Nesse cenário, Deus levantou o profeta Jeremias. Aqui na missão do profeta diz assim: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, aqui falando da idolatria, e se encurvaram diante das obras das tuas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-se e dizes tudo quanto eu te mandar. Aleluia. Irmãos, vocês sabem o que significa isso? Cingir os lombos. Cingir os lombos significa se preparar para o trabalho. Irmãos, às vezes Deus quer te usar, mas você não se consagra o suficiente. Deus, aleluia. Às vezes a nossa negligência não é só negligência com a nossa vida, com a fase que nós podemos alcançar e nós negligenciamos, mas se Deus nos levantou para sermos profetas, se Deus nos levantou para cuidar do outro, a nossa negligência, a nossa rebeldia atrapalha a vida do próximo. Como é que a gente vai aconselhar uma pessoa? Como é que a gente vai cuidar se a gente não está bem? Como é que a gente vai dar força para alguém se a gente não está fortalecido? E aí, nesse momento, ele fala com Jeremias: Jeremias, eu vou te levantar nesse lugar, você vai abrir a sua boca e nós vamos tentar resgatar o temor de Israel, porque não existe fidelidade sem temor. Não existe. E Jeremias foi lá. E aí, se você estiver seguindo o texto, começam as muitas chances de arrependimento. Tem gente que fala que Deus é mau. Não é mau. Ele quer fidelidade. Aleluia. Ele quer obediência. Glória Ele é justo. Deus. Aleluia. Ele não é mau. Aleluia. O que eu quero dizer? Se você obedecer, você vai ter vitória. Se você não obedecer, você vai ter fracasso. Não existe meio termo. Aleluia. Não existe seguir É só um verdade. pouco. Não existe se afastar só um pouco. Para Deus não existe isso. E Ele, na sua infinita misericórdia, Ele chama o profeta Jeremias, para poder acordar o povo. Tem uma outra passagem que eu esqueci de colocar aqui, está lá em Jeremias 2:21. Olha só que interessante. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Olha o que eu falei. Não é parcialmente fiel, é totalmente fiel. Como, pois, tornaste para mim uma planta degenerada de vida estranha? Deus começa a falar: como é que pode? Eu chamo esse servo e ele se rebela, trazendo, por um exemplo, como é que pode uma pessoa que se diz cristã, mas não quer se consagrar, não quer fazer um jejum, não quer fazer uma oração, não quer orar pelo outro. Deus, aleluia. Uma pessoa que gosta de arrotar Santo
povo, pelo amor de Deus, volta. Seja fiel. Deus não tem prazer em castigar ninguém. Ele não tem prazer nisso. Ele quer dar uma vida e a vida é uma mudança. Essa pessoa não quer viver no propósito. E aí ele começa, vamos trazer para a nossa vida. Ele começa a levantar os profetas. E não digo só a questão de cargo. A partir do momento que você se pronuncia a Deus, Ele vai te usar. Eu vivi uma situação essa semana, estava andando, eu lembrei muito de você, Thay. Escuta, eu estava andando, e aí me parou uma senhora, uma velhinha assim, sabe, bem debilitada, desesperada, eu estou passando fome, eu desmaiei ali, porque eu estou muito tempo sem comer, você não tem uma moedinha? Aí eu virei para ela e falei assim, senhora, eu até tenho uma moeda, mas a moeda ela não vai mudar a sua história. Aleluia. Mas se você quiser Jesus, se você quiser uma oração, eu paro aqui, eu aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu parei, ela me olhou assim, com um olhar meio desconfiado. Falei, mas isso a senhora tem, se a senhora não quiser, eu faço. Aí eu sei que ela virou para mim e falou assim, não, vamos fazer oração. Fechamos os olhos no meio da rua. No meio da rua. E as mãos para ela e falou, meu Senhor. Eu profetizei na vida dela. Eu falei que era o último dia que ela estava pedindo esmola na rua. Aleluia. Irmãos, é que nem aquela música do Sai. A gente não sabe como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer o aleluia. E quando nós terminamos de orar, ela virou para mim e falou assim, mas tantas pessoas já oraram. Eu falei, mas a senhora creu? Aí ela, eu criei, mas eu falei, não, com Deus não existe mais, ou é sim ou é não, você crê ou você não crê, você vai ser abençoado ou você não vai ser abençoado. Ela, não, eu acredito. Foi um exemplo assim muito próximo e veio justamente na passagem que a Thay trouxe pra gente, né, na manhã de consagração, eu lembrei muito dela. Então quer dizer, Deus às vezes espera que nós sejamos os profetas na vida das pessoas. Aleluia. 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 E trazendo de novo para o contexto da paciência de Deus ficou nessa de tentar convencer o povo. E vamos analisar, Deus não estava falando com uma pessoa, Ele estava falando com uma cidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você seja sincero, levante sua mão. Quantas vezes você já fez de tudo por alguém, de tudo, e essa pessoa foi ingrata com você? Levanta sua mão. Era isso que Deus estava vivendo, só que Deus estava vivendo isso, não era numa questão pessoa para pessoa, era de Deus para o povo, eram muitas pessoas e todos estavam sendo infiéis. E sabe quanto tempo, irmãos, ele ficou nessa, tentando usar o profeta Jeremias para levantar o povo? 23 anos. Não foram 23 dias, não foram 23 meses. Eu não tenho nem uma semana, vou ser sincera com vocês. Eu não tenho muita paciência, mas Deus vai trabalhar. Ele ficou nessa por 23 anos. E o povo na ingratidão. E não é o que acontece hoje? A gente chega e fala para a pessoa, senhora, senhor, jovem, larga o mundo, larga o pecado, larga a mentira, larga o adultério. Deus. Aleluia. Quantas vezes você foi Jeremias na vida da pessoa e a pessoa não quis escutar, que dava vontade de você sacudir ela, senhora, acorda. O meu pai foi um Jeremias na minha vida por um tempo. Às vezes eu chegava e aí ele virava para mim e falava assim, filha, volta para Jesus. Seu lugar não é no mundo. Você é uma escolhida. Aleluia. E eu virava para ele e falava assim, pai, mas para mim não tem mais jeito. E ele sempre ali, sempre falando. Talvez se da primeira vez que ele tivesse falado, tivesse dado ouvido, não tivesse sido rebelde, a minha situação hoje seria diferente. Porque eu entendo uma coisa, quando a gente volta para Jesus, Ele aceita. Se a gente se arrepender, se a gente for sincero, Ele aceita. Mas só que o problema é que a gente tem que lidar com as consequências das coisas que nós fizemos quando não estávamos na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E aí o que aconteceu?
instância de arrependimento e a paciência de Deus é o segundo texto. Bem pode ser que ouçam, se convertam cada um no seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Repara que aqui o discurso mudou. Uma coisa é você virar para a pessoa e falar assim: fulano, larga o pecado. Outra coisa é você virar assim: fulano, larga o pecado, porque senão você vai para o inferno. Deus mudou o discurso dele, continuou usando o mesmo profeta, mas uma hora ele está só exaltando, outra hora já entra no nível da ameaça. Porque Deus é ruim, não, mas porque às vezes ele quer falar com amor, com carinho, com saudade, mas isso não adianta. Então, Deus já estava avisando: olha, talvez eu me arrependa do mal que eu pretendo fazer. E eu volto a dizer, mas não é mal, ele é justo. E ele só está fazendo isso aqui, ele só fez isso aqui pelo povo porque ele amava o povo. Israel era a menina dos olhos de Deus. E aí, primeiro veio a exortação, depois veio a ameaça, aí Deus perdeu a paciência, aí veio a sentença. A misericórdia de Deus acabou. Como dizem aí no mundo, né, na gíria, aqui a casa caiu. Deus perdeu a paciência. E aí no contexto, nós chegamos na segunda fase. Nós chegamos à Babilônia. Lembra quando eu falei no início sobre a Babilônia, que era uma cidade rica, que era uma cidade estruturada, que era uma cidade fértil? Não precisava de Jerusalém. Mas o que Deus fez? Ele foi lá e ele endureceu o coração de Nabucodonosor, que era simplesmente o rei mais importante do Império Babilônico. Aí o que Nabucodonosor fez? Ele foi, sitiou Israel, invadiu. A primeira coisa que ele fez foi destruir o templo. Primeira coisa que ele fez. Só que aqui tem um detalhe interessante que a gente vai ver um pouco mais para frente. Ele destruiu o templo, mas ele não destruiu os utensílios. Os utensílios eles foram levados intactos para tempos pagãos, mas o templo foi destruído e o povo foi levado cativo. Irmãos, quando eu falo aqui de destruição de templo, eu estou falando sobre destruição da vida espiritual. A segunda fase, a Babilônia, diz respeito a isso, a destruição da sua vida espiritual. Porque quando você pode perder o seu casamento, você pode perder a sua saúde, você pode perder o seu emprego. Mas quando você perde a sua vida espiritual, você perde tudo. Aleluia! Irmãos, sabe qual foi a sentença de Deus? Olha só. Nabucodonosor vai invadir a Babilônia e vocês vão ficar cativos por 70 anos. Pense comigo, como você reagiria a essa notícia? Por exemplo, irmã Simone, você vai ficar cativa por 70 anos. Mude, você vai ficar cativa por 70 anos. Pastor Almir, você vai ficar cativo por 70 anos. Como é que você reage a isso? Aqui era o fundo do poço de Israel. Mas, repara uma coisa, Babilônia é diferente de deserto. Porque o deserto, Deus te leva para te lapidar. Babilônia você vai porque desobedeceu. Você está indo sozinho. Você está indo porque você endureceu o coração. Deus, aleluia! Babilônia é o fim da linha, é o silêncio de Deus. Mas sabe o que eu acho extraordinário? É que mesmo quando nós vamos para a Babilônia, que nós vamos para o mundo, que a gente fica sem vida espiritual, Deus ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Aleluia! Glória a Deus! Deus é providencial mesmo quando a gente não merece. Sabe que eu falo isso? Não foi o povo todo que foi para a Babilônia. Nabucodonosor levou a nata política, pentecostal, eclesiástica, mas os mais pobres, inclusive Jeremias, não foram cativos. Sabe o que eu entendo aqui? É que tem gente que se arrepende no último segundo. Antes de ir para se arrepende. Aí Deus tem misericórdia. Sabe por que o povo mais fraco, mais pobre não foi levado? Porque essa pessoa é mais simples, ela tem a tendência de ter um coração menos duro, um coração mais sensível.
E eu achei isso espetacular. No meio dessa galera que foi para Babilônia, foi o sacerdote Ezequiel, ele ainda não era profeta, e Daniel. Quer dizer, Deus mandou o povo para a Babilônia, mas ele já tinha um propósito, por quê? Ele não falou que eram só 70 anos, então Israel tinha que sair. Aí veio o chamado de Ezequiel. Vira a folha, gente. Gente, eu fiz um esboço, mas vocês sabem como o Espírito Santo é, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, aí chegou aqui, chamado de Ezequiel, diz assim, Ezequiel 1, 2. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro. Em que ano? Foi o primeiro? Não. Foi o segundo? Não. Foi o quinto, certo? Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel. Sabe o que eu entendo? O Senhor ficou em silêncio por 5 anos. Você consegue imaginar o que é isso? Que a gente passa pela passagem, a gente não dimensiona. Imagina você ir preso e você ficar 5 anos sem receber nada de Deus. Então Ezequiel, ele veio com uma chamada profética. Repara, não é mais Jeremias. Porque Jeremias no futuro não lê 5. Mas eu entendo que para cada fase da vida da pessoa, tem que ter um profeta específico. Porque agora que o cenário mudou. Antes, Israel estava rebelde, mas estava bem. Estava na terra prometida. Agora foi cativa. Foi cativa para um lugar que não conhecia, um povo que não conhecia, com Deus em silêncio. O coração continuava endurecido? Sim, mas agora tinha medo. Aqui é o fundo do poço. Uma pessoa quando pensa em você, se você fosse preso hoje, você ia sonhar? Você ia ter esperança? Muitas pessoas vão ficar presas 70 anos. Tem gente aqui que se recebesse essa sentença, já ia pensar, eu vou morrer no cativeiro. E se eu estou preso, para que eu vou lutar? Para que eu vou sonhar? Para que eu vou cogitar alguma coisa? Aí Deus levanta o profeta Ezequiel. Vamos ler a segunda parte aqui. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, me pôs em pé. E ouviu o que me falava e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Quer dizer, mesmo no cativeiro, mesmo vendo que a sentença, a ameaça de Deus se cumpriu, eles continuavam com o coração rebelde. Não é isso que acontece no mundo? Eu posso falar por mim. Eu vou falar do meu testemunho. Eu não dormia, eu tinha um transtorno de ansiedade generalizado, depressão maior, só dormia com hipnótico, tinha alucinação, não tinha paz, minha vida totalmente destruída, e mesmo assim meu coração continuava rebelde. Oh, Jesus. Então, vamos analisar. Jeremias falou para o povo, se vocês não se consertarem, vocês vão cativos. Era o propósito de Jeremias. O propósito de Ezequiel era falar, olha, vocês estão cativos, mas Deus tem uma promessa. Aleluia. Então, qual era a função de Ezequiel? Era reconduzir Jerusalém para a terra prometida. Mas eles continuavam sendo casa rebelde. Só que aqui, como eu falei para vocês, mudou um pouco o quadro, porque antes era rebeldia e desdém com a palavra de Deus, com o Senhor. Mas no cativeiro virou rebeldia e tristeza. Agora, essa parte específica vai para os profetas dessa carta. Quando a gente vai exortar uma pessoa
pessoa que está nessa condição, que está nesta fase específica, está desobediente, está no fundo do poço, Deus não está falando com ela, vai te usar, você tem que explicar para ela por que ela está no cativeiro. Porque enquanto a pessoa não entender que ela está cativa por causa da sua atitude, ela pode até voltar para Jerusalém, mas o que vai acontecer? Ela vai voltar para Babilônia, ela vai voltar cativa. É a mesma coisa, a pessoa volta para a igreja. Mas se ela não entende que ela depende de Deus, Aleluia. ela precisa Glória a de Deus. Deus, ela vai sair. Mais cedo ou mais tarde ela vai sair. E aí tem gente que gosta de colocar a culpa no outro, bota a culpa no diabo, bota a culpa no marido, bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa na mão, que fizeram uma culpa para mim e amarraram minha vida. Mas é verdade, irmão. As pessoas gostam de botar a culpa no diabo. O diabo veio para matar ou para destruir, não é? Mas é culpa só do diabo? Todos nós temos o livre. Ele vem com os pratos, ele vem com os manjares, ele vem com as oportunidades, ele entra pelas brechas, mas o que diz a palavra de Deus? Resistir ao diabo, ele fugirá de... Uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui, vamos ler essa parte da restauração de Israel. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, em Gênesis 13, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. O que Deus fez a Abraão? Uma promessa. Está vendo toda essa terra que você está vendo aqui, que era a terra prometida? Vai ser da tua geração. Aí olha o que ele fala aqui em Ezequiel 36, 20 e 22. Peraí. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é, repete comigo, não é por respeito a vós, que eu faço isso. Ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Quer dizer, não é por você, não é por mim, mas é porque não pode voltar atrás da palavra dele. Aleluia! Glória a Deus! Se eu estou aqui hoje, alguém profetizou na minha vida lá? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vocês estão conseguindo entender? Aleluia. Tá tudo teu irmão do lado para não dormir, que eu já vou terminar, tá? Aleluia. Segura na promessa aí. Aleluia! Mas vamos lá. A outra parte, ainda falando sobre a restauração de Israel. E porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Para aí, andar no meu estatuto e guardar o meu juízo é o quê? É obedecer. E os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Olha aí a promessa passada. Aleluia! E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Sabe o que eu achei interessante? Quem foi que pereceu? Foi o tempo ou foram os utensílios? Na primeira fase. Quem foi que foi destruído? Foi o templo ou foi o utensílio? Foi o templo. Então sabe o que a gente pode entender? Os utensílios é a unção de Deus. O azeite não parou de ser derramado. É o vaso que não quis mais receber. Desse jeito. Aleluia! Glória Para a pra pensar. Deus! Aleluia! Então é que quando vem, né, a gente vai falar um pouco sobre a reconstrução do templo, que o templo se levantou,
A palavra de Deus diz: todos os utensílios que foram roubados voltaram. Então o que eu posso entender? Aqui eu estou falando para um povo que está cativo, que era do Senhor e se desviou por algum momento. Se você hoje virar e falar assim: não, eu estou errado, eu preciso de Deus, eu quero servi-lo, se for algo sincero, se for algo que vier de dentro, se você falar assim: não, eu vou reconstruir o templo você não reconstrói do dia para noite. É um processo. Mas se você toma essa atitude, o utensílio volta. A unção volta. Aleluia. Talvez não volte o cargo. Glória Talvez a você não Deus. volte para o mesmo tipo de tempo que você estava antes. Mas o utensílio volta. Se o Glória. utensílio é a unção, Aleluia. se o utensílio é o Espírito de Deus, é tudo que você precisa. Aleluia. Não precisa nem ser o templo, não pode ser uma tenda. Está com utensílio lá dentro? É só Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora eu vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia, porque não deu espaço, né, irmão, para botar tudo. Lá em Ezequiel 37. Vamos falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Gente, é uma passagem que ela é muito conhecida, mas Deus me mostrou alguns detalhes que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, o que é vale? Vocês sabem o que é vale? Exatamente. É um lugar de baixa altitude, geralmente está o quê? Entre duas montanhas. Por exemplo, Bangu está dentro do vale. Sim ou não? Sim. Explica a temperatura, né, irmão? Mas também, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Bangu está entre o maciço da Pedra Branca e o Jericinó. Então, vamos imaginar, vamos trazer para a nossa vida que Deus te pegou no mistério e te trouxe para Bangu, não tinha casa, não tinha nada, só tinha um espaço de Bangu. Bangu é grande ou não é? Então, imagina, visualiza tudo, vamos viajar. Deus colocou aqui, mas só que não tinha nada. Você só via o vale. E nesse vale, vários ossos secos. Pensa comigo. Eram esqueletos? Era cadáver? Era osso. Mas olha, para encher Bangu, era osso pra caramba. Pensa na quantidade. Pensa, fecha o teu olho aí e tenta imaginar Bangu todo de osso. Aí tudo bem. O versículo 2. E me fez passar em volta deles. E eis que eram numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Estavam o quê? Secos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Amado, desculpa, mas se fosse comigo, se eu estivesse vendo um cadáver, se eu estivesse vendo um esqueleto, ia achar estranho, mas amém. Agora, sinceramente, você chegar com um bambu cheio de osso e Deus te perguntar: pode reviver? Eu ia ficar. Deus tem misericórdia, mas assim, eu ia ficar meio incrédulo. Porque a gente já viu um homem, um cadáver, assim, está mais próximo, né, da nossa realidade. Agora, osso, como é que vai ressuscitar osso? Ainda mais estava muito seco. Quer dizer, pensa comigo, os ossos eles não estavam enterrados, eles estavam do lado de fora. O que acontece com o corpo em decomposição quando ele fica no sol? Ele não decompõe mais rápido se você enterrar, se você botar dentro do freezer. Então a situação, tipo assim, estava no limite, estava seco de consumir até medula. Tudo. Tá pegando a visão? Tá. Aí me vira Ezequiel, eu acho isso fantástico. E eu disse, no caso de Ezequiel: Senhor Deus, tu sabes. Nossa, se eu quiser reviver, contigo mesmo. Se não quiser, amém também. Ezequiel não demonstrou aqui incredulidade, que talvez a gente fosse demonstrar. Aí no versículo 4:
profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só que interessante. Deus não podia chegar, assim como ele fez na criação, que ele trouxe a vida, aquilo que não existia, o próprio Deus chegar e falar para os ossos: olha, ossos, vocês vão levantar agora, vocês vão formar carne, vocês vão... Ele mandou Ezequiel profetizar. O que a gente traz disso para a nossa vida hoje? Deus quer que a gente profetize. Às vezes a situação na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho não muda porque a gente não chega e não profetiza. Deus tem poder para mudar? Tem. Ele quer mudar? Quer. Mas o que ele falou para Ezequiel? Profetiza. Aleluia. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E volta àquela questão. Sem o Espírito, você tem a aparência de ficar vivo, mas continua morto. E tem muita gente na igreja hoje assim. Você olha, chega todo engravatado, todo de terno, tem aquela irmã super, né, arrumada, dando aquele glória aqui, ó. Mas por dentro é um sepulcro calado. É verdade. Vamos continuar. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós... Peraí, vamos parar para analisar. Deus não podia simplesmente chegar e falar assim: ossos, vivam, e num momento só já virar uma pessoa e já está tudo bem? Concorda comigo? Só que não. Primeiro vai vir o osso, vai vir a carne. Isso tudo é uma preparação para o Espírito. Então o que a gente traz para a igreja hoje? Você não pode esperar voltar para Jesus hoje e amanhã Deus vai receber o Espírito, já vou. Não, é um processo. Aleluia. É um processo. Aleluia. E eu estava fazendo uma pesquisa. Osso na gestação, irmão, natural, só se forma no terceiro mês. Aqui é imediato. Ezequiel falou, aconteceu, falou, aconteceu, falou, aconteceu. Então, assim, é contra a lógica. Então, o que a gente entende? Que quando Deus ele quer fazer, ele vai contra a lógica. Aleluia. Pegou, pastor? Pegou, né? Aleluia. Ele vai tirar porque é lógico. Verdade. E aí ele profetizou. Aleluia. Aí, versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Irmãos, vocês sabem quantos ossos tem no corpo humano? Alguém sabe? 206. Isso se a minha pesquisa está correta, claro. Mas eu achei extraordinário. Os ossos não bastavam estar expostos e secos. Eles ainda estavam separados. Tudo misturado. Então Deus fez o quê? Ele primeiro uniu, ele primeiro juntou, ele primeiro para montar o esqueleto, correto? 9. Peraí, 8. Se achegar a cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Era mais ou menos assim. Imagina um vale com cadáveres. Aqui não era mais osso, correto? Sim. Não, é esqueleto? Virou um cadáver. Mas estava vivo? Não. Mas tinha aparência de vivo? Sim. Pois é, né, irmão? Pois é, né? Mas para pensar comigo. Deus ele vem e pede para Ezequiel para profetizar de novo. Não podia ser uma coisa só? Pensa comigo. Não podia ser de uma vez
e junta osso, monta esqueleto, e vem carne, e vem nervo, e vem espírito. Sabe o que eu entendo disso aí, irmão? Aleluia. Que para vir o espírito tem um processo. Aleluia. E aí, o profeta chegou e deu a ordem, né? Profetizou. E aí ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Para aí. Vamos imaginar, sendo a cidade. Quando tem muitas pessoas, geralmente as notícias falam assim: uma multidão se reuniu. Verdade ou não é? Mas repara que aqui, ele não falou multidão. Ele falou exército. Isso é exército, eu entendo, soldado. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Que quando Deus se propõe Oh, aleluia. a resgatar Glória a Deus. uma pessoa que está nessas condições para levantar para virar soldado. Aleluia. Glória. É para fazer exército. É para fazer um exército forte. É para conquistar alguma coisa. Não é multidão. Se Deus te resgatou hoje, você que está na live, se Deus te resgatou, se Deus vai te resgatar, não é para você ser multidão. É para você ser exército. É para você ser soldado. Aleluia. Então já abraça isso para você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estava assim. Deus. Aleluia. Eu, quando vejo essa passagem, eu me vejo como esse vale de ossos secos. E toda vez que eu olhava para ele, toda vez que meu pai me exortava, eu olhava para o osso, eu não via vida, eu não via saída. Para mim, nunca vai acontecer. Ai, irmão. Deus. Aleluia. Mas profetizaram na minha vida, né? Aí o que aconteceu? Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A minha vida, irmãos, não é para me exaltar, é para exaltar o Espírito Santo de Deus. É para exaltar o propósito de Deus. Glória a Deus. Sua vida não é só para te trazer abundância, não é só para te trazer felicidade. É para você exaltar o nome de Deus. É para você provar com o teu testemunho: Deus pode, Deus faz, Deus é fiel, que a palavra não volta atrás. Glória. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Peraí, vou ficar emocionada. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeço, Senhor. Aleluia. Dá um pulinho aqui no versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Sabe o que eu entendo aqui? É que tem gente que ainda está pior do que aquele vale de ossos secos. Ainda tem que cavar, ainda tem que abrir a sepultura, tem que abrir o caixão, ainda tem que puxar para pegar o osso. Mas a palavra de Deus ressuscita ou não ressuscita? Até aqui os irmãos estão entendendo? A irmã, é a primeira vez que eu faço isso. Mas a primeira de muitas, aleluia. Estou profetizando. Em nome de Jesus. Então, recapitulando, a gente viveu uma primeira fase: Israel rebelde, desobediente, beleza. Vamos para a segunda fase: Babilônia, mundo, silêncio de Deus. E aí vem a promessa de restauração. Aí nós vamos para uma terceira fase, uma fase pós-babilônica. Só que aqui eu acho interessantíssimo. Na terceira fase, o coração de Israel não está mais rebelde. Está um coração quebrantado.
Há um coração que entende que precisa de Deus, que precisa buscar. Irmão, às vezes a gente precisa ir para a Babilônia para apanhar, para sofrer, para abrir os nossos olhos. E outra coisa, isso aí eu posso tirar de exemplo da minha própria vida. Pastor Gui, no dia que eu entrei na MEB, Deus me resgatou, quando o Senhor convidou para vir à frente, para entregar a vida para Jesus, eu lembro que eu entreguei tudo, mas a frase que vinha falando no meu espírito para Deus é assim: Senhor, eu estou morrendo de medo. Eu estou apavorada. Sabe por quê? Ainda que você esteja voltando para os braços do Senhor, para um lugar que você conhecia antes, mas você ficou 70 anos cativo. Então é tudo novo. Aleluia. É a mesma promessa, mas o lugar é diferente. Aleluia. Então você acha tudo estranho. Você fica, sabe? Aleluia. Tá conseguindo me compreender? E aí o que aconteceu, irmão? Começou a reconstrução do templo. Israel entendeu que não adiantava ter voltado se não reconstruísse o templo, que para nós é a vida espiritual. Aí eu vi um versículo que eu nunca tinha lido na Bíblia, é esse último texto aí da folha do verso, está em Esdras 3, do 10 ao 12, fala assim: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupos, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes. Até aqui ok. O povo começa a entender que precisa de Deus, consegue construir um templo, vai receber a unção de volta, vai receber o Espírito de volta, então a pessoa vai recebendo com alegria, correto? Aí continua. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos se levantaram as vozes com júbilo e alegria. Então, o que a gente entende aqui? Tem pessoas que voltam para a presença de Deus, têm a condição de reconstruir a sua vida, Deus aprova, Deus testifica, Deus dá unção, mas aí fica olhando para trás. Ah, não, mas quando eu era de Deus lá atrás, eu tinha carro. Quando eu era de Deus lá atrás, eu era mais pagiado, eu era mais importante. Quando eu era de Deus lá atrás, eu era de outra denominação. E tem gente que se prende a isso, não consegue ver. Não, como eu falei, não interessa se vai ser num templo ou se vai ser numa tenda. O que interessa é o utensílio. Aleluia! Glória a Eu Deus! jamais, irmão, na minha vida inteira, ia imaginar que eu ia voltar e ia reconstruir um ministério completamente novo numa igreja que não fosse a minha anterior. Deus faz assim. Tá entendendo? Vou compartilhar uma coisa com os irmãos, algumas coisas que já sabem. Eu sofri um ataque espiritual no conselho. Irmãos, quando todo mundo lá estava sendo apresentado, né, os pastores, os diáconos e tal, aí vieram os obreiros. Irmãos, eu lembro que eu estava sentada, né, e aí eu fechei os meus olhos e eu sentia, eu não vi nada, mas eu sentia como se uma sombra, uma escuridão me abraçasse naquele momento, para falar assim para mim: não era você. Você não era obreira? Largou. Você nunca mais vai ser obreira. Está repreendido. Sabe de nada. Deixa
E aquilo ali, irmãos, eu chorava que nem uma criança. Mas eu me mantinha ali. Eu não deixei aquilo entrar na minha mente, porque senão eu penso assim, cara, é mais ou menos assim. Se não é para conseguir aquilo que eu já tinha familiaridade antes, que eu já tinha conquistado antes, se não tem nenhuma possibilidade de ser igual, então por que eu vou continuar? Para que eu vou seguir? Só que os planos de Deus são maiores do que os meus. Isso aí, essa é a palavra. Isso aí. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele sabe o que ele quer. É. Se amanhã, irmãos, se eu não quero me enviar nunca mais. Se amanhã eu chegar na situação de dar na matéria, não é bem assim não, pastora. Eu quero continuar. Eu Não te é assim. amo sobre isso. Mas você vai falar, você vai para uma assembleia, você vai voltar para a Universal, você vai para o Mundial, você vai abrir a sua igreja, eu vou falar que não? Por quê? Eu não quero saber o tempo, eu quero que o Espírito de Deus então a direção que ele vai dar, se vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser com carro, se não vai ser. Glória a Deus pela tua direção, Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: respeite seu tempo, guarde seu coração, analise, saia daqui com duas coisas. Analise em que fase você está, porque não é porque a gente está na terceira fase, com o coração quebrantado, que a gente não tem o risco de ficar com o coração endurecido de novo. A gente na terceira fase, a gente pode voltar para cá. Ó. Ou pior, a gente já pode se afundar na segunda. Deus. Mas a mensagem que eu quero passar, a principal, é aí de respeito a mim. Se você hoje, por algum motivo, se encontra cativo, eu tenho Deus. Eita, Tira do cativeiro aleluia. e te leva para o seu propósito. Aleluia. Ainda que você nunca tenha vivido ele. Se você não tenha passado dentro da casa, se você conheça a Babilônia, tem Deus Aleluia. que pode te tirar. Ele é Talvez não seja pela sua fé, mas é pela minha. Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou profetizar sobre esse lugar. Aleluia. Cada uma dessas cadeiras Eu creio. vão ser Aleluia. histórias de reconstrução. Em nome de Jesus. Que assim São seja. pessoas saindo da Babilônia. Em nome de É por isso que Jesus. não chegou. Porque não é uma pessoa que. São pessoas que estão cativas. O cativo é mais difícil. O cativo é mais difícil de você alcançar. Mas eu creio. Eu creio. Cada uma dessas cadeiras Aleluia. tem uma história Glória a Deus. de Aleluia. reconstrução. Vocês vão Creio. ouvir esse altar aqui, assim Em como nós nome de escolhemos. Jesus. Eu entreguei tudo aqui. Muitas pessoas vão subir aqui para falar. Glória. Nossa, a MEB é um lugar de reconstrução. Eu creio. Glória a Deus. Que assim seja, Deus. E para terminar, eu acho que é o versículo que eu mais uso nas minhas apresentações. Glória da segunda casa. Aleluia. Essa semana. Eu creio. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Não saio daqui Glória a Deus. sabe? Terminando. Guarda esse estudo com você. O dia que você estiver desanimado, o dia que você começar a se rebelar, o dia que você começar a perder a visão, abre o livro para Deus te lembrar que a gente esquece, Deus não. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, irmão. Glória. Amém para ele. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Deus é Deus. Paz. Oh, Deus. Aleluia. A palavra é inclusive lúdica, né? Meu Deus, eu tenho encenação.